Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Graças a Deus por mais uma semana que nós estamos começando. Essa semana, semana 37. Nós temos aí o mês de setembro começando ontem, né? Ontem foi dia 1º, hoje já é dia 2. Primeiro dia útil do mês, né? Dia 2 de setembro. E a gente está começando então essa semana 37. Esse mês de setembro é o último mês que nós vamos estar em leitura dentro do Velho Testamento. Então, são 9 meses que a gente passa lendo aí o Velho Testamento, né? E depois mais 3 meses no Novo Testamento, na leitura anual. Então, a gente tem esse mês, é o último mês que a gente vai estar lendo o Velho Testamento. Então, semana 37, semana 38, e semana 39 e semana 40. Na semana 41, que é justamente no início de outubro, a gente já está no Novo Testamento. Então nós temos 4 semanas aí, né? Exatamente esse mês de setembro, terminando, finalizando o Velho Testamento. Alegria para mim, né? Alegria para mim, por quê? Porque é uma vitória, né? A gente chegar até aqui com a graça, com a misericórdia de Deus nos alcançando todas as manhãs. Cada manhã que a gente acorda, que a gente vê que nós temos saúde, que nós temos paz, que nós temos alegria, que nós temos a presença de Deus tão gloriosa em nós, né? O Espírito Santo habitando dentro de nós, é prazeroso demais. Então são 9 meses aí que a gente já está caminhando dentro do Velho Testamento, e a gente vai, em nome de Jesus, finalizar aqui o livro de Malaquias no final do mês, e início de outubro a gente começa então o livro do Novo Testamento com Lucas. Se não me engano, acho que é o livro de Lucas, os primeiros capítulos começam em Lucas, né? Lucas e João, isso mesmo. Tá bom? Então fica firme, não desiste. Se você entrou aí já no meio do caminho, não tem problema. Persevere aí na leitura, né? Seja fiel com o Senhor na leitura diária. E 2025 você pode estar iniciando novamente, e é assim que a gente vai caminhando, né? Já tem alguns anos que a gente está aqui fazendo essa leitura anual junto com vocês pelo YouTube. Teve uma época que a gente fez pelo Instagram para estar ajudando as pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade com a leitura, com a compreensão básica aí, né, da palavra, porque aqui o nosso intuito é só ler, né, a palavra. O intuito aqui não é estudar a palavra, aqui é a leitura bíblica diária. Então é o teu tempo que você passa se alimentando da palavra de Deus, lendo ela. Se você quer estudar um pouco mais, aí sim eu te indico a pegar textos específicos, livros específicos da Bíblia, e aí realmente passar mais tempo meditando, lendo outros comentários, vendo bons vídeos de estudo. Existem ótimos mestres, né? Na nossa nação brasileira, graças a Deus. Então você pode estar se aprofundando, sim, estudando um pouquinho mais, inclusive aqui no canal, né? Quem está aqui comigo há mais tempo já sabe, tem muito material. Nós temos acho que mais de 1000 vídeos já no canal, entre leitura bíblica e estudos, né? Então, se você quiser estudar um pouquinho a palavra, tá fácil. Tem bastante material aí para você estudar junto com a gente também, tá bom? Gente, Deus abençoe. Então, vamos lá? Ezequiel, capítulo 22 e 23 hoje. Ezequiel 22 e 23. Ezequiel 22 diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você a julgará? Você julgará essa cidade sanguinária? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: Assim diz o soberano Senhor: Ó cidade que traz condenação sobre si mesma por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado as minhas dádivas sagradas, e profanou os meus sábados.
Em seu meio há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu meio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro desonra a sua irmã, filha do seu próprio pai. Em seu meio há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros, visando a lucro, e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos uma contra a outra, mas você me verá bater as minhas mãos uma na outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu der a você o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Dispersarei você entre as nações e a espalharei pelas terras, e darei fim à sua impureza. Quando você tiver sido desonrada aos olhos das nações, você saberá que eu sou o Senhor. E depois veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passo de escória de prata. Por isso, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês todos se tornaram escória, eu os ajuntarei em Jerusalém, assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho numa fornalha, a fim de fundi-los, soprando fortemente o fogo. Na minha ira e na minha indignação também ajuntarei vocês dentro da cidade e os fundirei. Eu os ajuntarei e soprarei sobre vocês o fogo da minha ira, e vocês se derreterão. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei a minha ira sobre vocês. De novo a palavra do Senhor veio a mim e disse ele: Filho do homem, diga a esta terra: você é uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiro no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. E dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel confronta, o pecado de Jerusalém, o pecado do povo de Israel, mais precisamente de Jerusalém. O Senhor está dando juízo sobre aqueles que deveriam ter sido o exemplo para a nação de Israel, sacerdotes, líderes, como que se fala? Os patriarcas, das suas famílias, os líderes das suas famílias, os homens, as mães, os pais, que deveriam ter sido exemplo para os seus filhos, a liderança, o rei, os sacerdotes. O Senhor está trazendo à tona o pecado do seu povo. E por que então a sua ira está sendo derramada? Quando ele fala que ele vai mostrar que eles são escória, é muito interessante porque essa escória fala dos rejeitos, ou da parte impura, o que traz impureza na prata. Quando se põe a prata para ser purificada, o que sobra são esses metais aqui que está escrito: cobre, o estanho, o ferro e o chumbo. Eles são retirados da prata e aí purifica a prata e a prata fica pura, Então o Senhor está dizendo que ele deseja purificar o seu povo.
tirando toda a escória do meio deles, né? Então só há purificação quando há fogo, né? O fogo traz a purificação. Então o Senhor está trazendo o fogo da sua ira, né? E isso vai trazer essa purificação que o Senhor precisa. Capítulo 23. Gente, esse capítulo é muito grande, tá? É um capítulo bem grande, assim como a gente leu alguns essa semana passada já. E segura aí na cadeira, se for o caso, depois você medita com bastante calma nesse texto, porque quando a gente vê esse tipo de texto, a gente tem uma leitura mais longa e parece que algumas coisas vão se perdendo no meio do caminho da leitura, né? E por isso que eu digo que depois a leitura mais minuciosa ou uma leitura mais para o estudo mesmo, para meditação da palavra, vale a pena, tá bom? A gente vai ler aqui, capítulo 23 de Ezequiel. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, existem duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá, sua irmã Oholibá. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Oholibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros, vestidos de vermelho, governadores e comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dominaram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso, eu a entreguei nas mãos de seus amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixaram-na nua, levaram embora seus filhos e suas filhas e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres e lhe foi dado castigo. Sua irmã Oholibá viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes, guerreiros em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oholibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor, e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias de sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, Oholibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soá e de Coá, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos, grandes e pequenos, e com capacetes. Eu a entregarei a eles para castigo, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la.
Cortarão fora o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão contaminados pelo fogo, consumidos, perdão. Também arrancarão as suas roupas e tomarão suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, daqueles de quem você se afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua, e a vergonha de sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor. Você beberá do copo de sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação, o copo de sua irmã Samaria. Você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os próprios seios. Eu o disse, palavra do soberano Senhor. Agora, assim diz o soberano Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências de sua lascívia e de sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Oolá e Oolibá? Então confronte-as com as suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos. Até os seus filhos que elas geraram para mim sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isto, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam seus filhos a seus ídolos, elas entravam em meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs suas joias. Você se sentou num belo sofá, tendo à frente uma mesa na qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto com homens do povo, e eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e belíssimas coroas na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. Eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Oolá e Oolibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos as condenaram ao castigo que merecem, as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia da terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo de sua cobiça e as consequências de seus pecados de idolatria. E vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Capítulo 23, então, fala dessas duas irmãs adúlteras. E o Senhor dá o significado da parábola, né? Que na verdade não é uma parábola. O Senhor fez com que o profeta Oséias, se não me engano foi o profeta Oséias, isso mesmo, ele teve que se casar com uma prostituta, que eu esqueci, acho que é Gomer, o nome dela, e ela deu à luz duas filhas para Oséias. A primeira o Senhor mandou que ela se chamasse Oolá, e a segunda Oolibá. A primeira seria a representação de Samaria, desse reino do norte, né, que a gente leu bastante tempo aqui, falando sobre essa prostituição com ídolos, sobre o governo totalmente voltado para a idolatria, para a feitiçaria, para práticas que o Senhor coloca como detestáveis na palavra, porque não adoram o verdadeiro Deus, não se submetem, né, ao Senhor, à obediência ao Senhor. E a segunda filha de Oséias, então, se chamaria Oolibá,
que tinha a ver com o reino do sul, justamente com Judá e Jerusalém. Então, o texto de Ezequiel 23 fala diretamente a essas duas filhas de Oséias, que são a representação do reino do norte e do reino do sul. E de como todo o povo de Israel, então, cometeu adultério, se deitando com outros homens, que fala de ídolos, que buscou na idolatria, em outros deuses, em outras nações, nos seus amantes que o Senhor fala, a sua alegria, né? A beleza, buscou em outras coisas tudo aquilo que Deus poderia ter dado a eles, simplesmente se eles obedecessem. Eu falo que a obstinação do nosso coração, queridos, por desejar coisas que não têm a ver conosco, por sermos contrários à palavra de Deus, faz com que a gente também caia nesses mesmos pecados, mesmo hoje em dia. Infelizmente, nós estamos inseridos nesse mesmo tipo de prática repugnante se nós não nos convertermos, se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus e entendermos do que o Senhor está falando. Quando Deus fala de prostituição, quando Deus fala de idolatria, Deus está falando de práticas, de atitudes que nós tomamos todos os dias diante da palavra de Deus, diante da obediência ao Senhor. Então, que você possa estar aí meditando, né, nessa segunda-feira, que você possa olhar para esses dois textos que são tão difíceis no sentido de ouvir, né? São textos muito confrontadores, muito fortes em suas palavras, né? Promiscuidade, idolatria, prostituição, né? Então, são palavras que realmente trazem muita dor no nosso coração, porque se o povo de Israel, um povo tão abençoado, escolhido pelo próprio Senhor para ser os representantes da presença de Deus, conseguiram chegar nesse nível de desobediência, nós precisamos olhar mais atentos, né, para a nossa vida, para a nossa geração, para os nossos filhos, para as nossas famílias, e assim buscar nos arrepender, para que possamos estar com o Senhor verdadeiramente e não caiamos nesses erros tão terríveis, né? Que é dizer que conhecemos o Senhor, né? Profanar o templo, dizer que conhecemos o Senhor, adoramos a Deus, mas quando na verdade as nossas atitudes no dia a dia, elas não condizem com aquilo que nós estamos dizendo que fazemos para o Senhor. Amém? Que esse dia então seja abençoado, essa semana seja abençoado. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua essa semana inteira, a gente vai aqui dentro do livro de Ezequiel e o comecinho da próxima semana, né? A semana 38 começa ainda dentro do livro de Ezequiel. Então fica firme, vamos junto. Em nome de Jesus, a gente vai terminar esse mês de setembro debaixo da bênção do Senhor, debaixo da graça dele e finalizando o Velho Testamento. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.